se ele acha que as profecias já estão se cumprindo, a última trombeta a tocar. Ah, cara, isso aí é sobre a volta de Jesus, né? Sim. O arrebatamento. E isso é real. Isso é real, a Bíblia fala sobre isso. Então, aquela parada que você falou, né, dos insights que Deus te dá, que Deus te mostra antes, o que a gente está vivendo, Deus já mostrou para alguém lá atrás que está na palavra, os profetas, sobre o final dos tempos. Os sinais nós já estamos vivendo. O amor de muitos esfriando, nação contra nação, pai contra os filhos, filhos contra os pais. Então, a gente já está vivendo os sinais. E muitas coisas já aconteceram e estão acontecendo que demarca o tempo do fim, sabe? Que é a volta de Jesus para aqueles que entregaram sua vida para Jesus, é os que serão salvos e arrebatados, né? O que a palavra fala, essa é a linguagem que a Bíblia se utiliza. E aí tem o lado oposto, que vocês também já sabem o que é o inferno, que é a condenação daquele que não reconheceu Jesus e viveu a vida como quis, e esse é a consequência. A Bíblia fala isso, não é a gente que está falando. Então você crê que quando Jesus ele vem, Deus manda ele e ele morre na cruz e tal, a situação daqueles tempos eram piores das que as de hoje? Eram piores dentro dos seus tempos, dentro da noção de realidade daquela época. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, que é quando a Bíblia fala de pecado extremo, quando Deus dá aquele reset que destrói Sodoma e Gomorra. Lembra de Ló, que sai de Sodoma e Gomorra e tal? Deus fala com Abraão nos carvalhais de Manre e Deus destrói Sodoma e Gomorra por conta do pecado que tinha chegado até o Senhor. Bom, esse período era um período muito dramático da história. Uma vez até ouvi alguém falando, um pastor falando o seguinte, que a nossa geração de hoje faria Sodoma e Gomorra parecer um lugar de santidade, perto do que nós estamos vivendo agora. Porque, obviamente, a gente tem uma fase, a gente está muito mais avançado em muita coisa, né? E tem um caos muito maior agora. Então, eu acredito que o que nós estamos vivendo agora é muito pior do que lá atrás. Isso é a natureza do próprio homem. O homem vai evoluir em fazer o bem, mas também evoluir em fazer o mal. Então isso faz crer que talvez não demore. Não. Sabe como a gente tem que viver? Quando eu aceitei a Jesus, foi abril de 2009. Eu me lembro que um dos primeiros eventos da igreja que eu fui, eu era de uma igreja muito simples, uma igreja pequenininha, mas que foi maravilhoso pra minha vida. Foi um cara pregar na nossa igreja, chamado Lauri Franco Vilas Boas. Me lembro até hoje, ele é do Rio de Janeiro. Ele foi pregar, e aí ele tava no carro com um cara que tava dirigindo para ele, assim, e aí o cara tava dirigindo rápido, tá aquela loucuragem toda, e ele olhou pro pastor, e aí pastor, você acha que Jesus vai voltar quando? Ele falou assim, agora. Aí o cara freou o carro, ele falou, como assim pastor, agora? Irmão, porque pelo jeito vai chegar para nós antes do que vai chegar pros outros. A gente tá indo embora. Resumindo, uma coisa que ele falou o seguinte, a gente tem que viver como se Jesus estivesse voltando agora. O que isso muda? Muda meu temor, muda minha forma de conduzir a minha vida, entendeu? A Bíblia diz que a vinda de Jesus, a volta dele, né, a terceira, vai ser como um ladrão. Ninguém sabe a hora que um ladrão vai vir. Ninguém sabe como ele vai chegar. Mas se sabe que ele vai chegar, entendeu? Então vai ser um abrir e fechar de olhos. O que isso causa em nós? Me causa uma fazer a minha vida, eu tenho que consertar a minha vida agora.